Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar sobre o papel do Espírito Santo. Sim, eu não vou falar sobre o papel do Espírito Santo na Trindade, né? Vou falar sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida, como filhos de Deus, filhas de Deus. Sem mais delongas, vamos ler 1 Coríntios 2:11. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu amo a linguagem de hoje. Eu não sei se a linguagem de hoje me fez o quê. Eu não sei. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 2:11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Eu vou ler na linguagem Almeida também. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o papel do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, é nos fazer conhecer as coisas de Deus. Se você reparar, esse verso está falando assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus habitando em ti, habitando em mim, fará com que nós saibamos as coisas de Deus. E quando você sabe as coisas de Deus, automaticamente você vai passar a fazer como Deus, a falar como Deus, a pensar como Deus. Vou dar um exemplo rápido. Se eu pegar o meu espírito e colocar em ti, e você pegar o teu espírito, embora que isso é impossível, né? Eu acho que é impossível. Eu não sei, acho que é impossível. Mas pronto, se eu pegar o meu espírito e colocar em ti, e o teu espírito colocar em mim, sabias que automaticamente eu vou começar a se comportar como você? Sim, vou começar a se comportar como você, vou começar a fazer as coisas que você faz. E você vai começar a se comportar como eu. Imagina, eu com teu espírito, eu vou ir na tua casa, apesar que eles estão a ver um corpo diferente, mas eles vão falar: a Gina se comporta como... Vou supor que o teu nome é Angelina. A Gina se comporta como Angelina. A Gina se comporta como Angelina. Por quê? Porque eu peguei o teu espírito e coloquei em mim. E o meu espírito coloquei em ti. Da mesma forma, quando você vier na minha casa, os meus pais falarão que você se comporta... E você se comporta como o quê? Como a Gina? Sim. Por isso é que você vê, na maioria das vezes, quando na maioria das vezes nós cristãos temos um padrão de comportamento. Se você perceber, nós cristãos temos um padrão de comportamento. Cristão de verdade, não um cristão que só vai na igreja, não um pessoal que vai na igreja. Cristão de verdade, na maioria das vezes temos um padrão de comportamento. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus em nós. Esse é um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida. A outra coisa que eu quero falar também sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida é sobre a parte da liderança dele. Eu vou ler João
só João 16, 13. Gostei dessa linguagem. João 16, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como assim? Como assim me guiar? Como assim, Gina? Não faz sentido. Não, faz sentido sim. Então, a Bíblia está a mostrar que o Espírito Santo também nos guia em toda a verdade. Escuta, quando tem uma parte da Bíblia em que eu não vou abrir para poupar o tempo, né? Mas depois eu vou colocar na tela. Tem uma parte da Bíblia onde os discípulos perguntam a Jesus. Ai meu Deus, acho melhor procurar, senão vou falar à toa. Porque tem uma parte que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes disso, os discípulos perguntaram alguma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes disso, os discípulos perguntaram uma coisa. É que fez Jesus falar isso. Deixa eu só dar uma olhada. Versão Almeida. Espero não perder. Eu sou o caminho. Tá aqui. Vou ler João 14, 1 a 5. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vou ler na linguagem de hoje, só para entender esse versículo 4. Preste atenção no versículo 4. Diz assim: vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Agora, Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção, irmão. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade. O versículo que eu acabei de ler em João 16, 13 diz assim: ele vos guiará em toda a verdade. Então, em outras palavras, quando Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos o caminho. Em outras palavras, Jesus falou assim: o Espírito Santo é que vai te guiar nesse caminho. É que vai te guiar, é que vai te mostrar o caminho. Imagina, sério? Mas aqui Jesus não falou do Espírito Santo. É assim, vamos na lógica. Se Jesus já estava para subir, para deixar a terra, já estava para terminar a missão dele aqui na terra, já estava para ir. E por que ele fala mais? Ele fala no Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você nem vai estar aqui, imagina, eu estou para morrer hoje. E eu falo na minha filha, eu estou para morrer hoje, eu falo na minha filha: eu vou te ensinar como ser uma boa filha. Mas a filha vai ficar tipo: mãe, você tá para morrer hoje. Como assim você vai me ensinar como ser uma boa filha se você tá para morrer hoje? Você não vai estar mais aqui comigo. Não, irmão. Alegra-se. Jesus estava falando assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: mesmo que eu subir, mesmo que eu não estiver mais ausente aqui, vai vir uma outra pessoa como eu para vos guiar. Vai vir uma outra pessoa como eu para andar com vocês. Vai vir uma outra pessoa como eu para vos mostrar o caminho. Aleluia!
Vamos ler. Ai, adoro. Adoro a palavra de Deus. Vamos ler. Tem uma parte onde Jesus falou: eu vou, mas voltarei. Vou pôr na linguagem de hoje. João 14, 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Olha, irmão, irmã, muita gente, quando lê esse versículo, está a pensar que Jesus está a falar da vinda dele, da segunda vinda dele. Não! Jesus não está a falar da segunda vinda dele. Por quê? Porque se a intenção é não nos deixar órfãos, imagina, Jesus foi e só vai vir na segunda vinda dele. Se o voltarei que ele está a falar é da segunda vinda dele, claro que estaremos órfãos, então. Sim, estaremos órfãos, estaremos sem ninguém. Porque desde que ele foi até no dia que ele vai vir, vamos estar abandonados? Sim. Vamos ter que esperar a segunda vinda dele para estar com Jesus? Não faz sentido. Jesus não estava a falar disso. Aleluia. Jesus não estava a falar disso. Jesus estava a falar sobre o Espírito Santo. Porque ele, o Pai, o Filho são a mesma coisa. A mesma personalidade do Filho é a mesma personalidade do Pai, é a mesma personalidade do Espírito. Então, Jesus está a falar: eu estarei em vós em forma do Espírito Santo. Aleluia! Por isso é que ele está falando: não vos deixarei órfãos, bebês. Ficam despreocupados, não vos deixarei órfãos. Eu estarei aqui, eu estarei em vocês, mas em forma do Espírito Santo. Aleluia! Por isso é que um dos objetivos do Espírito Santo é para te guiar. Estás a ver do jeito que os discípulos andavam com Jesus? Quando tinham uma pergunta, iam para Jesus. Quando queriam entender alguma palavra da Bíblia, iam para Jesus. Quando tinham uma dúvida assim, do cotidiano, iam para Jesus. Qualquer coisa, iam para Jesus. É o mesmo que devemos fazer com o Espírito Santo. Qualquer coisa. Espírito Santo, eu quero saber sobre isso. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, é assim que devemos viver como os discípulos viviam com o Espírito Santo. É assim que nós devemos viver. Como os discípulos viviam com Jesus, é assim que devemos viver com o Espírito Santo. É assim que devemos viver. Porque o Espírito Santo está aqui a fazer o papel de Jesus na nossa vida, nos guiando. Por isso é que Jesus, mesmo sabendo que poderia ir, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como assim, Jesus, você é o caminho, a verdade e a vida? Se você daqui a pouco vai desaparecer, não vamos mais te ver. Jesus estava a falar que aqui vai vir um outro igual a mim. Ele é que vai continuar a missão. Aleluia! Ele é que vai continuar a nos guiar. Por isso é que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Aleluia! Ele te guiará nos caminhos de Jesus, porque ele e Jesus são a mesma coisa. Pensam da mesma forma. Aleluia! Glória a Deus! Agora, tem um outro versículo que eu quero ler. Tem um versículo em João 14. Eu acho que João 14 é o capítulo do Espírito Santo. Porque não pode. Tudo que eu estou a falar praticamente está me levando em João 14. Uau! Ou em João. Às vezes João 16, às vezes João 14. Tá bom. Vamos ler João 14, 3, que diz assim. Diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Entenda a profundidade desse versículo. Meu irmão, minha irmã, entenda a profundidade desse versículo. Deixa eu até colocar na linguagem de hoje para estar mais natural. A pessoa que me ama... A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Quer dizer, Jesus e o Pai,
eles vêm viver em ti através do Espírito Santo. Por isso é que Jesus teve a coragem de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mesmo sabendo que ele já estava para ir. Porque ele sabia que ele, mesmo indo, ele estará em ti, te mostrando o caminho através do quê? Através do Espírito Santo e do Pai. Oh, aleluia! Porque ele sabe que estará em ti através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, o Pai e Jesus estarão na tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. É para isso que serve o Espírito Santo, para te guiar nos caminhos de Deus. Para te guiar nos caminhos de Deus. Vamos ler mais outra coisa. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Está aqui. Yeah. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Vos ensinará todas as coisas, mas eu não quero essa. Eu quero outra. Tendes a unção do Santo. Mas nada mal também, né? Nada mal, já que estamos mesmo no João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Escuta, da mesma forma que Jesus, quando estava aqui na terra, ensinava todas as coisas aos seus discípulos, o Espírito Santo também está aqui para fazer a vez de Jesus, te ensinando todas as coisas. Ou seja, eu tenho a coragem de falar que o Espírito Santo é Jesus aqui na terra. Sim, é Jesus aqui na terra para te dirigir, para andar contigo, para te falar, lança a rede naquele lado, tira o peixe. Sim, o Espírito Santo pode te fazer sair de uma situação difícil. O Espírito Santo não é só para te fazer obedecer a Deus, não. Ele está aqui para te fazer, para te ajudar a fazer a vontade de Deus. Então, imagina se você está passando por uma dificuldade financeira e naquele momento Deus quer que você vença essa dificuldade financeira. É claro, o Espírito Santo vai te dar ideias. Você está a pescar e não está a conseguir tirar peixe. Não está a conseguir tirar peixe. É claro, o Espírito Santo vai te dar uma palavra. Lança a rede naquele lado. Sim, o Espírito Santo vai te dar a palavra. Ele também está aqui para te ajudar a fazer milagres. Sim, é mesmo assim. Imagina você está a ser perseguida pelos bandidos. Querem te matar. Você chega diante de um lugar e já não tem mais caminho, só tem água. O Espírito Santo está aqui para te falar, ande sobre as águas. Você pode estar eu sei que você está me ouvindo, você fala, Gina, você é maluca, como assim? Eu não sou maluca, eu sei do que eu estou a falar. Você é bem perseguida pelos bandidos. O Espírito Santo vai te falar, anda sobre as águas, você vai andar e vai acontecer. Irmão, vou te contar uma coisa. O Espírito Santo já me disse o que ia sair na prova. O professor deu tópicos do que ia sair na prova. Mas eu não sei se o professor nos enganou, se o professor esqueceu que ele havia dado tópico. Mas nada do que ele deu no tópico saiu na prova. Nada. E saiu somente aquilo que o Espírito Santo havia me dito para estudar. O Espírito Santo me disse o que ia sair na prova, porque eu estava a clamar por ajuda no Espírito Santo a Deus, né? Porque eu estava a correr o risco de não passar naquela disciplina. Então eu orei e falei, Pai, me ajuda a fazer prova. O Espírito Santo me falou, estuda sobre isso. E o que ele me disse estava totalmente ao contrário do que o professor havia dito que ia sair na prova. E eu fiz a prova, ai meu Deus, e foi, você já imagina o resultado. Então o Espírito Santo está aqui para te fazer milagres, proezas. É para isso que serve o Espírito Santo. Mas tá bom, Gina, já falaste muito, tá bom. Dei conta que o Espírito Santo está aqui para me ensinar as coisas de Deus, para me dar a personalidade de Deus, para me fazer falar como Deus, para me fazer pensar como Deus e tudo mais. Mas como eu faço isso acontecer na minha vida, então, Gina? Como é que eu vou fazer? Eu não vou dizer que é simples.
Mas eu vou dizer que a verdade já foi revelada. Então, se foi revelada, você precisa saber. Você precisa, primeiro, ouvir o teu testemunho interior. O testemunho interior é a forma principal pelo qual o Espírito Santo te dirige. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. O testemunho interior, podemos falar que é como se fosse aquele peso na consciência que você sente ao fazer alguma coisa. Mas eu, pela revelação do Espírito Santo, eu chamei isso de querer. Eu chamo isso de querer. Por isso é que tem uma parte da Bíblia onde diz assim: o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito para que você não faça o que você quer. Para que você não faça o que você quer. Então, se você entender bem esse versículo, está se referir que você precisa fazer o que você quer. Estranho, Gina. Como assim eu tenho que fazer o que eu quero? Nada a ver, eu não posso fazer o que eu quero, porque já não é mais o que eu quero, é o que o Cristo quer. Mas o querer que eu estou a falar, deixa eu só ler, né, para você ter a noção. Gálatas 5:17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Por que a Bíblia citou essa parte? E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. É suposto vocês fazerem o que vocês querem. Deus quer que você faça o que você quer, porque é Deus que coloca o querer em ti. Por isso é que você vê na Bíblia, Jesus muitas das vezes, antes de curar, ele perguntava: o que é que você quer? Sabe por que Jesus perguntava o que você quer? Por quê? Não é porque Jesus não sabia o que o cego quer. Não é porque Jesus não sabia que o cego quer ser curado, não. Acontece, e Jesus fazia isso para nos mostrar. Mas também tem uma coisa nisso. Primeiro é que Deus colocava a vontade dele no coração do cego. E automaticamente o cego vai querer o que Deus quer. O que Deus queria para o cego? Queria que ele visse. Então, automaticamente na boca do cego saiu o quê? Quero ser, quero ver. Porque a Bíblia diz que do que está cheio a boca, do que está cheio o coração, fala a boca. Então, o cego simplesmente falou o que Deus colocou no coração dele. Então, no nosso coração, Deus coloca a vontade dele. Por isso é que queremos fazer a vontade de Deus. Por isso é que em Romanos, a Bíblia diz assim: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. O querer fazer a vontade de Deus está dentro de nós. Imagina, tá bem, querer, como é que eu vou saber se querer? Como eu já disse, o querer é como se fosse um peso na consciência ao fazer uma coisa que você não deve fazer. Você sabe do que eu estou a falar. Aquele peso, aquele incômodo, aquele peso na consciência, aquele incômodo. Ai, eu quero viajar, mas acho que não deveria viajar. Sabe? É o querer. É a principal forma que o Espírito Santo te guia, pela consciência. Por isso é que Paulo tocava muito nessa consciência, falava que uma das coisas mais importantes na vida cristã é uma consciência pura. Uma consciência pura quer dizer uma consciência sem peso. Por quê? Porque quando você vai fazer uma coisa que o Espírito Santo não gosta, a tua consciência vai pesar. Então, o Espírito Santo te dirige dessa forma. Essa é a principal forma que o Espírito Santo vai te dirigir. Pelo querer. Por esse querer, mas é um querer interior. Não é um querer quando você fala, eu quero, não. É um querer interior. Acho melhor não. Eu sei que isso é bom, eu sei que essa oportunidade é boa, mas acho melhor não.
Eu sei que eu deveria mentir, mas não estou a me sentir bem em mentir, sabe? É assim, é a principal forma que o Espírito Santo vai te dirigir. A segunda forma que o Espírito Santo vai te dirigir é pela voz mansa dele. Também tem um vídeo que eu falei sobre isso, eu vou colocar aqui na tela. É pela voz mansa dele. Essa também é uma forma que o Espírito Santo vai te dirigir. Você vai ouvir uma voz mansa a te mandar fazer alguma coisa. Porque o Espírito Santo, ele fala assim, com uma voz mansa, uma voz baixa. Então, como é que você vai identificar? Mas tem, o diabo também fala, mas tem duas formas, tem duas formas de falar. Na maioria das vezes, o Espírito Santo fala contigo em forma de mandamento. O Espírito Santo não fala assim, tipo, eu acho melhor. Imagina, vem um pensamento assim na tua mente. Eu acho melhor ligar para Joaquina. Eu acho melhor ligar. O Espírito Santo não fala assim, eu acho melhor ligar para Joaquina, não. O Espírito Santo não fala assim. O Espírito Santo vai te falar, ou vai te falar, liga para Joaquina. Ou vai te falar, não liga para Joaquina. Porque ele manda. Ele manda. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, que a lei do Espírito, também tem uma parte da Bíblia que diz assim, que ele derramará a lei dele nos nossos corações. Tem em Joel e tem também em Hebreus. Depois eu vou colocar aqui na tela, que diz assim, que a lei foi derramada em nossos corações. E essa lei não é letras dentro de nós, não. É simplesmente o Espírito de Deus dentro de nós, que é a lei derramado nos nossos corações. Então, por isso que o Espírito Santo fala em forma de mandamento. Ele te fala, cumprimenta Maria, cumprimenta o Miguel. E você fala, não, vou lhe cumprimentar porque ela também não me cumprimenta. Também não vou lhe cumprimentar. Não. O Espírito Santo fala assim, fala em forma de mandar. E aí ele manda mesmo. Mas como reconhecer a voz do Espírito Santo? Uma outra forma também para você reconhecer a voz do Espírito Santo é pela resposta que você dá. Sempre que você ouvir uma voz a te mandar fazer alguma coisa, presta atenção na tua resposta. Porque a Bíblia é bem clara. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, se você é uma pessoa nascida de novo, você automaticamente conhece a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, você conhece. Então, presta atenção na resposta que você dá. Quando você ouve uma voz a te mandar fazer alguma coisa, se ao ouvir essa voz, você der desculpa no teu interior, então eu te garanto que há muita possibilidade dessa voz ser do Espírito. Mas se ao ouvir essa voz, você ficar com dúvida, eu te garanto que há muita possibilidade dessa voz ser do diabo. Então presta atenção na voz, presta atenção na desculpa, na resposta que você dá quando você ouve uma voz. Imagina, você ouve uma voz a te falar, cumprimenta Maria. Vou lhe cumprimentar para quê? Não, ela também não me cumprimenta, então também não vou lhe cumprimentar. Eu te garanto que essa voz é do Espírito Santo. Se, imaginemos assim, você está num shopping, queres comprar uma calça, e tem uma voz a te falar, você não precisa de calça nova, Maria, você não precisa de calça nova, Miguel. Se você dá desculpa, eu mereço, eu recebi o salário, eu mereço sim comprar uma calça nova, eu te garanto que é a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo, dificilmente você vai duvidar. A não ser que a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus esteja mesmo fraca. Porque se ela estiver normal, você vai dar desculpa, você não vai duvidar, apenas vai dar desculpa. Porque a voz do inimigo normalmente traz dúvida, mas a voz de Deus, você dá desculpa, você reconhece, mas você dá desculpa. Então eu vou deixar 2 vídeos em que eu falo sobre essa questão do Espírito Santo te guiar. E eu espero que você assista esse vídeo para você poder entender mais bem como ouvir a voz de Deus, como o Espírito Santo te guia pelo testemunho interior, pelo querer, pelo peso na consciência. Então eu espero que essa palavra possa ser vivificada no teu coração. Espero que o Espírito Santo te dê graça para colocar essa palavra em prática. No nome de Jesus. Amém.